Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, uma notícia espetacular para a gente trazer aqui para vocês. Eu já estava preparando para soltar o vídeo e o Flamengo soltou imagens do treino, né, do Pedro. E, cara, que notícia fantástica. O Pedro está recuperado, o Pedro já treinando com uma mobilização menor. O Flamengo soltou uma nota oficial aqui, né, boletim médico dos jogadores. E a notícia é fantástica do Pedro. Notícia fantástica, confirmada a nossa informação ontem no Placar Aberto. O Flamengo atualizou que o Alan, jogador, se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Jorginho, o meia, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Léo Ortiz, ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região. O zagueiro segue o planejamento aí de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Tem perigo aí do Léo Ortiz estar fora do jogo, tá, cara? Essa é a notícia ruim. Agora a notícia boa, gente. Vocês já estão vendo aí imagens do Pedro, né, com a imobilização menor. Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira, já com nova e mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo. Em exercícios ainda sem confronto direto, a programação de recuperação segue dentro do plano. Ele vai jogar a final, ele vai jogar ainda alguns jogos antes da final. O Flamengo vai ter o Pedro aí, cara, em momentos decisivos do Brasileiro, nessa reta final. A energia, né? Os astros estão se alinhando, a energia tá boa, vai dar tudo certo. E esse grupo tá muito motivado com tudo que a Leila e essa mídia verde tá fazendo. Esse grupo vai estar muito motivado para conseguir os seus objetivos. Eu não tenho dúvida. E para completar, chegou um carro vermelho e preto aqui agora, quando eu tô gravando com vocês. É inacreditável. Sinais, meus amigos. Vamos com tudo. Olha só. Eu quero lembrar você que hoje tem 100 mil reais no Pix do Milhão. Você adquire o seu... você compra os seus pontos, né? Para você participar desse clube de benefícios que você troca por produtos, experiências, shows. Cara, as mais variadas experiências. Além disso, você ganha o direito de participar de prêmio instantâneo com o Raspou, ganhou Pix na conta. E aí você também tem, além disso, 100 mil reais hoje. Hoje à noite, 100 mil e sexta-feira, 1 milhão de reais. Descontaço hoje para você garantir o seu Pix do Milhão, que agora é clube de benefícios. Eu também quero lembrar você que está procurando, né, uma casa em Orlando, um apartamento na Flórida, Miami, procura a Vivi Homes Orlando. @Vivi Homes Orlando vai te atender e vai te dar aí o melhor suporte na hora de escolher a sua casa. Então, fala que veio pelo Paparazzo Rubro Negro. É o melhor investimento aqui na Flórida. Ela tem as melhores opções. E vai te dar um desconto falando que veio do Paparazzo Rubro Negro, tá? @Vivi Homes Orlando. Comprou sua casa, comprou seu carro na Flórida, você vai precisar de seguro. E a melhor seguradora mais premiada é a AIP Flórida, tá? A AIP Flórida da minha amiga Ana, que é fantástica, faz o melhor atendimento. Então, conheça a AIP agora mesmo. Você que quer seguro, quer a seguradora mais premiada da Flórida, procura a AIP Flórida. Além disso, também quero lembrar que com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, você pode emagrecer e cuidar do seu cabelo. Então, você cuida da sua saúde capilar e emagrece com saúde. Programa Mais Slim tem uma Mais Cabelo sempre perto de você. Eu quero agradecer demais aqui a Mais Cabelo de Niterói. Atendeu a minha filha lá. Então, cara, é muito boa, né, a clínica de Niterói. Tem sempre uma perto de você, a da Barra. Eu também sempre fui muito bem atendido na Barra. Você pode estar acessando aí também, marcando a sua avaliação, marcando aí a sua primeira consulta. Conheça a Mais Cabelo. A melhor do segmento tem em todo lugar do Brasil. Se você quer empresa séria, que não vai te deixar no aeroporto, que não vai estar no RJTV com o pessoal expondo uma série de podres, de absurdos, de vergonha, empresa séria que respeita o seu sonho, que quer te deixar de cara pro gol com o melhor atendimento na Copa Libertadores e no Brasileirão, pode procurar a Caravana do Haroldo, porque é empresa séria, empresa que já atende todos os meus amigos. Não é empresa que vai te deixar na mão, né? Então, você quer empresa séria, procura aí, o contato do Haroldo tá aí no comentário fixado e também na descrição, porque tem pacote, tá? Ainda tem disponibilidade para Lima, para a final da Libertadores. Meus amigos, o jornalista verde está sendo destroçado nas redes. Ele foi destroçado
por torcedores do Flamengo, por uma nota oficial do próprio clube, pela Sport TV, pelo André Rizek. A gente diverge de opinião do André Rizek e de outras pessoas da Sport TV, de outras emissoras, normalmente. Só que aquele jornalista verde que divulga, inclusive, empresa que deixa torcedor no aeroporto, e que foi totalmente exposta pelo RJTV ontem, o jornalista verde que insiste em atacar o Bruno Henrique, atacar o Flamengo, né? Eu vou parar de citar o nome dele aqui, mas eu vou falar tudo que está sendo colocado contra ele, porque virou perseguição. Esse senhor se perdeu no personagem, se perdeu na narrativa, né? Assim como a Leila também, o Anderson Barros, né? Eles já se perderam nesses personagens de só combater o Flamengo, essa narrativa louca, absurda contra o Flamengo. E a gente teve o André Rizek falando na Sport TV e ele deixou claro que o Bruno Henrique, em momento algum, e o Thiago Leifert ontem falou a mesma coisa, ele não quis ter vantagem de vender informação para uma quadrilha, ele não quis pegar aquela questão do cartão para uma quadrilha ter benefício. Uma outra coisa, é diferente de você pegar, como teve alguns outros casos, a gente teve alguns casos aí mais graves, que os caras simplesmente foram lá e negociaram com quadrilhas para passar informação e aquilo ali, venderam aquela informação. Tá? O Bruno Henrique, ele pode ter sido burro, né, em alguma situação, de passar informação privilegiada para familiar e tudo mais, mas não configura o que alguns estão tentando dizer, né? E mais absurdo ainda é você ver uma presidente de clube, a Leila Pereira, pedir punição para o Bruno Henrique, tentar impedir ele de trabalhar, né? E eu fico feliz, cara, de ter visto ali na Sport TV eles defenderem o justo, né? Porque eu critico quando tem que criticar, mas também elogio quando tem que elogiar. Infelizmente, a gente tem visto aí as pessoas, né, só atacando sem procurar saber. E é muito feio, né? Por que a mesma pessoa que ataca o Flamengo com mentiras, por que não investigou a empresa que estava divulgando para saber que era uma empresa que estava dando golpe nos outros? Né? Por que não foi atrás, igual os jornalistas do RJTV, da verdade, antes de anunciar essa empresa? Quando eu anunciei uma empresa há muito tempo atrás, e que ela não era a mesma que está sendo hoje, né, citada aí, mas quando eu anunciei, ela não tinha feito nada com ninguém ainda. Foi a primeira vez que ela fez. Então é muito diferente. Assim que eu soube o que acontecia, eu expus e saí. E nunca mais voltei. E eu acho que é o mínimo que o jornalista deve fazer, é saber o que essa empresa faz. Se essa empresa faz coisa errada, não anuncia, cara. Não anuncia, tá? Então, o André Rizek... Eu fazia parte do senso comum. Ó, ele pegar aqui, ó. Vamos reagir aqui, ó. Realmente, como é que pode vender informação para apostador? Aquele era o senso comum. Com o passar do tempo, vieram informações que eu pelo menos não tinha no primeiro momento. E eu tenho um outro julgamento hoje em relação ao que eu tinha assim que o caso veio à tona, acho que com todo as informações mundo. do Acho que inquérito todo mundo. que ainda está correndo. Né? Quero trazer luz ao caso. Né? Eu acho que todo mundo, no primeiro momento, fica assim, nossa, Bruno Henrique se envolveu nisso, nossa, o que está acontecendo? Ih, vai dar ruim. Todo mundo tem essa reação. Todos. Eu acho que isso aí... Mas quando você começa a estudar o caso, né, e aí o Rizek foi perfeito, vamos reagir aqui, ó. O Bruno Henrique foi denunciado num artigo, que é o artigo 243, que é o seguinte: atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Não foi Era isso. O que o senso comum achava. Não foi isso. O Bruno Henrique tomou um cartão para beneficiar apostadores, ele tem que ser punido por isso. É isso aí, todo mundo pensava no começo isso. Como foi o Bauerman e outros atletas. Isso aí. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende.
Tem também o artigo 243A. Tá prestando atenção aí, jornalista verde? Tá prestando atenção, Leila Pereira, Anderson Barros? Vocês estão prestando atenção? Ou todos nós, jornalistas, vamos ter que desenhar para vocês entenderem? Porque tem jornalista que não está sendo jornalista, que não está sendo jornalista. Que é o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente, né? E graças a esses dois artigos, o Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão. Naquela época, naquele primeiro julgamento. Na minha opinião, não sou eu que julgo. Demonstrou mesmo. Que o clube que orientou o Bruno Henrique a tomar o cartão contra o Santos. Exatamente. Que acontece, aliás, toda semana, né? Acontece toda hora. Aconteceu agora com a Arrascaeta. A Arrascaeta tomou o cartão amarelo porque ele vai para a data FIFA, ele já não jogaria contra o Sport, tá? Flamengo fez a mesma coisa com a Arrascaeta. O que o Flamengo fez com o Bruno Henrique, o Flamengo repetiu com a Arrascaeta. E tem repetido, todos os clubes de futebol, todos fazem isso. E não tem nada de ilegal nisso. Estão tentando, né, criar uma narrativa absurda com algo que todos fizeram. Inclusive o Júnior Capacete, que está ali na bancada com o Rizek, ex-jogador do Flamengo, ídolo do Flamengo, ele cansou de fazer, todos fizeram. Todos os ex-jogadores e todos os jogadores atuais fazem isso. Você vai lá, por exemplo, vai ter uma data FIFA, você fala, toma lá o terceiro... Arrascaeta. Toma lá o terceiro amarelo, você vai ficar fora mesmo, aí você cumpre. Ou acontece... Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí você cumpre aquele jogo e o clube pediu. Ó, o Flamengo deixou isso claro, é melhor para mim que você tome esse cartão. Ele não prejudicou o clube. Ele não prejudicou o clube. Ah, ele foi burro de ter passado uma informação. O goleiro se machucou, ia ficar um tempo fora contra o Corinthians. E mandaram ele dar um jeito de tomar um cartão amarelo no banco. Ficou xingando o jogo inteiro o juiz. Então isso acontece, não é de hoje no futebol, né? Então, ou seja, o item prejudicar o próprio clube está descartado, certo? Está descartado. Também acho que fica descartado, pelo argumento do Flamengo, o Bruno Henrique, pessoa física, interferir no resultado. Não foi o Bruno Henrique que interferiu. Não interferiu no resultado. Ele cumpriu uma orientação do clube, levar cartão amarelo. Qual o problema do Bruno Henrique caso o inquérito demonstre que, de fato, ele passou informação para os apostadores? Existe algum artigo pelo qual o jogador seja punido no Código Brasileiro de Justiça Desportiva por passar informação privilegiada? Não tem. A gente precisa atualizar o código. No caso, quem que foi lesado? O site de aposta. Sim. Né? O site de aposta foi lesado. O campeonato foi lesado pelo Bruno Henrique, pessoa física? Não. Mim, obviamente não foi. Só que as pessoas meio que enlouqueceram e colocaram o Bruno Henrique no mesmo balaio do Nino Paraíba, do Bauerman. São coisas diferentes. Então, assim, a gente pode debater, mas ele deveria pegar um jogo. Você pode opinar perfeitamente. O que você não pode opinar é que exista um artigo no CBJD que contemple a situação do... Não tem. Eu gostei do Rizek falar, as pessoas enlouqueceram. E esse recado serve para o jornalista verde. Né? Serve lá para o jornalista verde. Que continua insistindo na questão... continua insistindo na questão de que o Bruno Henrique deveria ser punido e que deveria ser julgado mais rápido e que isso e que aquilo. Então...